Eu quero meditar com os irmãos nessa noite a respeito da palavra de Deus e qual a nossa ação em relação à palavra de Deus. Ou seja, como a palavra chega até nós e as três coisas que em nós têm que acontecer para que a palavra de Deus faça o efeito para que ela foi enviada. Três atitudes nossas em relação à palavra de Deus para que ela faça o seu efeito. Eu conversava esses dias, eu falei que eu fui trabalhar esses dias em Macaé e a minha casa foi, lá em Rio das Ostras, foi um grupo de jovens aqui da igreja, 9 foram para lá, então passando esses dias lá, são bons, eles não dão trabalho. Quem nasce de novo é uma beleza, ímpio é uma desgraça para carregar, mas filho de Deus, ainda ímpio travesti de crente, é terrível, mas eles estão lá. E um dia eu fiquei pensando, o que elas falam tanto? Como é que elas conseguem? Porque eram 3 e pouca da manhã, eu ouvi a voz feminina, que é mais aguda e penetra por paredes, portas, e eu estou ouvindo aquilo falar, e é engraçado porque quando as mulheres conversam todas juntas, né? E elas conversaram bastante, e ontem à noite nós sentamos lá do lado de fora e ficamos conversando. Aí vieram me falar o que tanto falaram durante a noite. E aí vieram me fazer algumas perguntas da Bíblia, porque estavam discutindo um assunto sobre ai das grávidas, na fuga falada durante o período escatológico, lá o período que eles entendiam que era do arrebatamento, e eu mostrei que era no meio da grande tribulação, lá o registrado em Mateus 24. Mas aí daí nós passamos a conversar sobre outras coisas e cada um foi falando da sua experiência com Deus. E no falar da sua experiência com Deus, eu comecei a observar que cada um falava assim, vou evitar dizer os nomes, né? Embora seja para a glória de Deus, dizendo assim, eu ouvi, e não entendia absolutamente nada. Não entendia essa palavra. Gostava de ir até a igreja, porque havia uma indicação para eu ir, indicação familiar, né? Mas ouvia que ele gostava do período que a gente cantava salmos, e depois eu ouvia a palavra. E nada. Até que um dia essa palavra fez um enorme sentido para mim. Aí eu entendi essa palavra, e essa palavra fez uma mudança em toda a minha vida, lá no meu interior. Eu criei, e aí falou da mensagem da cruz, creu na crucificação, ficou um negócio tão lógico, tão simples, tão fácil, que teve a impressão que foi naquele dia que foi pregado. Eu me lembro que o pastor Glênio contou, numa conversa que nós temos, uma pessoa conhecida, lá da igreja de Londrina, no Paraná, que essa senhora frequentando há mais de 15 anos a igreja, ouvindo pregar sobre a mensagem da cruz, até que chegou um determinado dia que essa mulher chegou a ouvir um outro pastor da igreja pregando sobre a mensagem da cruz, e falou, pastor Glênio, por que o senhor nunca pregou essa mensagem? Aí ele olhou para ela e falou, mas eu só preguei ela. O tempo inteiro foi a mesma mensagem da cruz. A palavra entra às vezes no nosso ouvido, mas não cumpre aquilo que a palavra de Deus diz, como Jesus falou que ela deve ser recepcionada. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 17, verso 8. Vou ler o verso 7 e o verso 8. Agora,
já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Essa é uma oração que Jesus estava fazendo pelos seus discípulos. E ele está dizendo nesse texto de João 17, versos 7 e 8, agora ele já tem conhecido isso. A primeira coisa que o Senhor Jesus falou foi que ele não explicou uma palavra. Ele não pegou uma palavra, um ensinamento, e colocou esse ensinamento para as pessoas. Ele falou, eu dei as palavras que tu me deste. Eu dei para eles. Ele passou, o dar é passar a posse daquela pessoa, aquilo dali, aquela palavra. E colocou as 3 atitudes que são nossas em relação à palavra de Deus. E eles as receberam. O primeiro ponto que ele está colocando é que houve uma recepção para essa palavra. Muitas vezes a palavra de Deus é colocada e a palavra de Deus vem contradizer todo o aprendizado que nós temos. E a primeira reação que a pessoa tem, em vez de receber a palavra, é rebater a palavra. Quando essa palavra chega à pessoa, e essa palavra, não se esqueça, que a própria Bíblia diz que ela é espada de 2 gumes, ou seja, espada, faca que corta de um lado e corta do outro. Ninguém enfia uma faca no outro e outra pessoa acha que aquilo é agradável. A Bíblia é colocada como uma espada, a palavra de Deus é colocada como uma espada de 2 gumes. Ela entra e corta. A Bíblia diz que ela faz divisão, indo até o âmago da pessoa, indo até os conceitos mais fundamentais ao aprendizado que a pessoa teve em toda a sua vida e corta aquilo dali. E cria um problema para a pessoa. Porque a pessoa diz, mas eu não acho que seja assim. Em vez de receber a palavra, pensou que era tênis e rebateu a palavra. A primeira característica para essa palavra fazer um efeito é que ela seja recepcionada. Ou seja, eu não conheço as coisas espirituais, tampouco conheço as coisas materiais. Então eu tenho a impressão que tudo que está na minha cabeça é verdade. E tudo que vem, eu digo assim, isso é certo, isso é errado. E esse conceito, quem colocou, foi um aprendizado que nós tivemos nesse mundo. Então as pessoas, eu não acho que seja assim. Nós rimos de certas coisas que as pessoas falam, mas isso é ignorância. Mas em outras coisas nós não rimos e não achamos ignorância, quando ignorância é também. Eu me lembro que quando o homem pisou na Lua, fizeram entrevista de rua e algumas pessoas disseram, e pensando que eu sou bobo de cair nessa conversa de americano, isso é coisa feita em estúdio. Eu não sou bobo. Aí todo mundo ria, bobo ele é. Só que ele tem a impressão que não é. Porque aquilo aconteceu e a pessoa diz, não acredito nisso, isso é coisa de... Só um bobo acredita nisso. Às vezes as pessoas ouvem as coisas de Deus e falam assim, não creio dessa maneira. Não acho que seja assim. Baseado em quê? Baseado em nada. Mas tem aquela pessoa que a palavra vem e fala, olha, essa palavra é contra tudo aquilo que eu aprendi, é contra tudo aquilo que eu entendi até hoje, foge todos os meus conceitos, os meus aprendizados, mas eu sei que ela é a palavra de Deus, então eu preciso receber essa palavra, porque ela vai fazer algum efeito dentro de mim. Esse é o primeiro ponto da pessoa que está capacitada, ou está se capacitando para que essa palavra faça um efeito. Eu já preguei sobre um assunto similar a esse aqui, que a palavra de Deus, o Senhor falou,
através do profeta, ao povo fala assim, mete ela para dentro. Engole, como a mãe faz com o filho com remédio. Ele tranca o dente, tranca que não quer levar o remédio ali que está na colher. Ele tranca, ela tapa o nariz, ele abre a boca e bom, o remédio para dentro. E fecha a boca para ele não espirrar para fora. As mães sabem disso, né? Não fica, não, meu filho não quer o remédio, coitadinho. Também é muito ruinzinho esse remédio, vai tomar um remedinho, não, coitadinho. Ele não precisa disso. Aí o filho morre. Porque precisava do remédio e não deu aquele remédio. Assim mesmo é a palavra tem que ser recepcionada. Sendo recepcionada, a palavra de Deus fala em duas atitudes posteriores. E tem verdadeiramente conhecido que saí de ti. Um segundo conceito que os homens também rebatem é conhecer, e a palavra conhecer é tomar ciência, quer dizer, aprender disso, e isso ficar um conceito pessoal de que Jesus é o Filho de Deus. Muitos estavam dizendo, e durante toda a história, tentaram colocar Jesus como uma pessoa importante, mas não como Filho de Deus. Isso lá desde o início, os gnósticos trataram dessa maneira, que era uma pessoa importante, mas um anjo quase que inferior. E outros colocaram de outra maneira, como hoje coloca, não, Jesus é uma pessoa importante na humanidade. Outros já acham que não foi tão importante, porque já está dividindo as coisas, já causou uma divisão por causa do cristianismo, que fez as pessoas imaginarem coisas diferentes e criarem guerras e mais guerras. Mas não conheceram que Jesus é o Filho de Deus. No primeiro ponto que a palavra de Deus fala, quando a palavra é lançada, recepcionar essa palavra, receber essa palavra, embora os conceitos nossos sejam mudados. A palavra de Deus, o Senhor Jesus disse, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. A maneira que nós raciocinamos não é a maneira do raciocínio de Deus. Nós olhamos segundo a corrente deste mundo, que é por toda a força maledicente. E Deus é perfeito. Deus conhece. Deus conhece. Eu contei já para os irmãos, mas vale isso como um exemplo. Eu trabalhava numa firma de engenharia e tinha feito um projeto de uma plataforma de petróleo, a primeira plataforma de petróleo em águas profundas no Brasil. Isso há 20 e tantos anos. E uma segunda plataforma que foi feita, não tinha profissional na área, as empresas procuravam tirar os funcionários, os especialistas das outras empresas. E uma vez uma empresa me chamou a São Paulo para que eu fazer uma oferta para eu trabalhar lá. E eu fui para essa empresa e tive uma entrevista. E o sujeito abriu um projeto que era da plataforma que eu tinha feito, que era a plataforma de garopa, e abriu o projeto e foi fazer uma entrevista comigo. Primeiro teve uma entrevista de um diretor, depois foi para o setor técnico, que era a área, e a pessoa responsável, gerente de engenharia, foi conversar comigo. E ele abriu o projeto e mostrou para mim e falou assim, eu vou fazer uma entrevista para ver o nível de conhecimento que você tem. Eu fiquei olhando para ele, achei estranho, ele assim, muito altivo, né? Falei, ver o nível de conhecimento. Eu ainda pensei assim comigo, falei, eles estão querendo me convencer a vir para cá, não me convenceram, como é que querem ver o nível do meu conhecimento? Aí ele abriu o projeto e falou assim, o que é isso? Aí eu peguei na assinatura embaixo e falei, o que é isso? Aí ele ficou olhando assim. Eu falei, não, eu estou te perguntando isso aqui, eu estou te perguntando o que é isso aqui. Ele falou, sabe quem assinou esse projeto? Você está me perguntando? Fui eu. Essa assinatura aqui é minha. Vocês pegaram um projeto, não sei nem como é que foi parar na mão de vocês, que é a exclusividade do cliente, e veio parar aqui.
mas essa assinatura é minha, você quer me perguntar alguma coisa do que eu fiz? Aí ele falou, não, então tá bom, tá bom. Aí fechou a planta, dobrou a planta do lado. Pode parecer altivez ou soberba isso, mas eu estava dizendo para ele, olha, você vai querer me interrogar sobre o negócio que eu fiz? Provavelmente se eu dissesse, se ele falasse o que era, eu perguntasse para ele, por que isso? Ele não saberia. Porque ele não era especialista naquilo. As pessoas não são especialistas em coisas nenhuma. Nós, seres humanos, somos especialistas em nada e as pessoas ficam indagando a Deus e falam assim, agora eu vou te fazer uma pergunta. Por que isso? Vê as coisas de Jesus, vê a obra de Jesus, não acho que isso seja dessa maneira. E o Senhor Jesus falou, olha, quando formou a terra, quem assinou o projeto fui eu. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. E as pessoas que não conhecem absolutamente nada, nós vimos aí o tsunami dessa semana. Essa onda enorme ser jogada, aí os serviços de controle falam, não, nós avisamos. E daí? Nós avisamos. Avisou na Austrália que ia acontecer lá na África, que ia acontecer na Indonésia, no Sri Lanka. Avisou. O que adiantou? Avisou. Avisou e deu 70 mil mortos. Isso daí serve para nós olharmos o quanto nós não conhecemos nada. E a palavra de Deus, o Senhor Jesus falou assim, olha, Pai, eu lhes dei a palavra. A palavra de Deus, a Bíblia, tudo que está escrito, é a plena revelação de Deus. O homem não conhece Deus senão dessa maneira. E a primeira coisa, quando essa palavra é recebida por nós, ela gera em nós esse conhecimento de que Jesus Cristo é realmente o Filho de Deus. Que ele não veio a esse mundo para propor uma situação religiosa, ele veio para gerar vida a uma humanidade que anda nesse mundo sem vida. O segundo ponto que ele fala, depois de ter recebido, é ter conhecido. Conhecido. E o terceiro ponto que ele bate aqui nesse ponto da palavra fazer o efeito, e creram que me enviaste. Conheceram que saí de ti e creram que me enviaste. Evangelho de João, capítulo 1, no verso 11, diz, ele veio para que eram os seus. Estava falando do povo judeu, mas os seus não receberam. Não receberam quem? A palavra de Deus. Eles não receberam a palavra de Deus. Por que não receberam a palavra de Deus? Quando Jesus falou para ele as coisas que ele veio dizer, eles rejeitaram. Eles rejeitaram porque nós temos por pai Abraão. Nós somos especiais. Nós somos salvos porque nós somos escolhidos. E o Senhor começou a mostrar para ele que nada era daquilo, que o Senhor Jesus veio a esse mundo para resgatar o homem do domínio de Satanás, para tirar do poder das trevas e levar para o poder da luz. E eles não receberam. Não foi isso que a palavra de Deus diz? Ele veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Ele fala, eu vim para lhes dar a palavra, e eles não receberam. Não receberam, eles começaram a dizer, ele tem demônio, porque ele diz que veio de Deus. Em vez de conhecer que era filho de Deus, começaram a dizer, ele tem demônio, porque diz que é filho de Deus. E realmente a pessoa era capaz de olhar e falar assim, mas esse não é o filho do carpinteiro? Sai dessa, rapaz, que filho de Deus vai ser filho do carpinteiro? Se tivesse recepcionado a palavra no seu coração, ia crer. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele vinha andando e encontrou os discípulos no caminho de Emaús. Ele falou, por que vocês estão tristes? Você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Ele falou, o que foi?
que mataram Jesus, varão profeta. Já deixou de ser filho de Deus, né? Varão profeta. E o Senhor Jesus foi andando com eles, e eles falando aquilo dali, aquilo. Quando entraram dentro da casa e ele partiu o pão, quando ele partiu o pão, ele falou, é ele. É Jesus. Aí eles começaram a dizer, porventura não nos ardia o coração enquanto nós estávamos andando? Essa palavra ardia no coração. A palavra de Deus é recepcionada em nós e ela provoca em nós essa consciência de vida e essa relação com Deus. Ela vai e aponta direto para Deus. Os judeus não receberam, não conheceram que ele tinha saído de Deus. E com isso não creram que Deus enviou Jesus Cristo a esse mundo. Esses 3 pontos são pontos fundamentais para nós entendermos as coisas espirituais. A palavra de Deus é para ser recepcionada e não rebatida. A palavra de Deus nos aponta Jesus Cristo e mostra que Jesus Cristo vem da parte de Deus e nós passamos a conhecer. Vê a diferença entre ter informação e conhecer. Quando a palavra fala conhecer um assunto, é que ele tem domínio sobre aquele assunto. Ter noções. Você sabe, por exemplo, física nuclear? Alguns aqui devem saber, outros não. E outros falam assim, eu já li alguma coisa sobre isso. Qual a diferença entre o especialista, o que não sabe nada, e o que já leu alguma coisa sobre isso? O que é especialista, conhece. O outro, desconhece. E o outro tem uma breve noção. O que tem uma breve noção não sabe absolutamente nada. Ele só sabe um pouco mais do que o outro, porque ele leu alguma coisa. Mas ele não tem conceito. Quando a palavra de Deus entra em nós, ela gera o conceito de que Jesus é o Cristo, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. E ela nos mostra, nos aponta para nós crermos que ele foi enviado de Deus para fazer essa obra. Qual a obra? Eu vim para que tenham vida. Ele veio em primeiro lugar destruir as obras de Satanás que fez com que o homem estivesse embotado. Que o homem achasse todas essas coisas que ele acha. Que a primeira coisa que Satanás faz na vida do homem natural é colocar na mente dele conceitos e preconceitos contra todas as coisas. E quando vem a palavra de Deus, ele primeiro rebate. Primeiro ele quer explicar. Primeiro ele quer explicar. Quando nós começamos a aprender e começamos a ter os fundamentos do ensino, que ele chega à nossa mente, nós começamos com criança porque a criança aceita. Agora pega adulto para ensinar. Fala, não, aquele já está calejado, os neurônios já estão, a maioria, falhando. Não é nada disso, não. Pode ter neurônio falhando, mas é que ele tem uma resistência a aprender. Cada vez que passa, ele tem mais resistência a aprender. Quanto mais velho passa, mais ele tem resistência, vai criando mais dificuldades para aprender. E a criança não. Quando você ensina para a criança, ensina a ler uma criança. Ela vai aprender com uma facilidade. Ensina um adulto. Ensina matemática. Eu fui professor de matemática, acho que é um erro. É um erro no ensino da matemática. Eu acho que a aritmética que a pessoa aprende primeiro devia aprender por último. E a primeira devia ser a álgebra. Exatamente porque, só abrindo parênteses nisso, a criança é tão capaz que começa a trabalhar com a incógnita nela. A incógnita, o que você quer descobrir, na álgebra é explicitada, né? Você bota lá um X, bota um Y. Na aritmética, não. Na aritmética, a incógnita fica em você, né? Você não explicita ela no papel. E quando você vai explicitando no papel, é mais fácil você ver. Mas criança está tão propensa a aprender que aprende aritmética, às vezes com uma professora que nem entende aritmética. Que às vezes é o ponto mais falho dela naquilo dali. Mas porque está
pronto a aprender. Por isso que o Senhor Jesus falou assim, você tem que se fazer como criança. Para que você aprenda a palavra de Deus, receba essa palavra no seu coração, sem os questionamentos que você gostaria de fazer. Eu uma vez falei, estava falando para uma moça, na casa de um irmão, falando sobre esse texto. A pessoa dizia assim, todo mundo é filho de Deus. Eu falei, não, não é. Aí mostrei o texto. E essa pessoa contestava com base naquilo que acha. Eu estava falando, uma pessoa de pouca polidez também. Quando nós chegamos lá no ponto, eu falei, peraí, deixa eu fazer só um acerto nisso daqui. Por que vai acertar e tal? Já saiu dando aquela característica de pessoa de pouca polidez, né? Eu falei, deixa eu ler um texto da palavra de Deus aqui. Ele veio para que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Serem feitos significa que não é nada. É a fazer. Concorda? Não concorda. Então aí o problema não é mais teologia, é português. Nós não podemos ir adiante. O problema era a língua. A língua máter está falhando aí. Falhando porque serem feitos significa que você vai ser feito alguém. Porque você ainda não é esse alguém. Isso é claro. Mas a pessoa tem tanto preconceito que não recebe. Ele quer arrumar todos os meios, ainda que apelando para a ignorância, para rebater. A palavra de Deus nos ensina isso. A maneira que o Senhor Jesus falou, olha, sabe por que essas pessoas estão debaixo dessa bênção? Sabe por que essas pessoas nasceram de novo? Sabe por que são novas criaturas em Cristo? Porque eu lhes dei a sua palavra e eles a receberam e conheceram que eu saí de ti e creram que tu me enviaste. Esse foi o princípio para a palavra fazer o efeito. O resto é a operação da palavra de Deus na vida da pessoa. Esses 3 pontos são muito interessantes, eu gosto de marcar ele, bem marcado na minha Bíblia, porque não há outro meio. Não é receber apenas do ponto de vista intelectual. Falar, tá bom, eu aceito disso daí. É receber significa, eu creio que essa é a palavra de Deus, eu coloco essa palavra de Deus em mim. Agora, ela vai criar todos os efeitos. Quem leva a pessoa ao conhecimento de Deus é o próprio Deus, através da sua palavra. Não é por outro meio científico. Ele coloca, tanto é que quando ele explica em Romanos 6,6, ele começa usando a expressão, o verbo é saber. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado como escravos. Essa é a palavra que o Senhor tem. Essa palavra explica tudo. Ela tem toda ela aqui, mas ela precisa ser recepcionada. Ela precisa ser recebida e não rebatida. O ímpio e o crente velho são iguais. Eu chamando de crente velho, aquele que nunca nasceu de novo é o igrejeiro. Aquele religioso, que aprendeu sempre errado e acha que aquele errado conserta dá mais ou menos um caldo que resolve o problema. Tem todo um aprendizado errado e carrega todo aquele errado e não quer nunca se livrar das coisas erradas que aprendeu. Há uma dificuldade muito grande quando a pessoa aprende errado. É pior do que quando a pessoa não sabe. Quando a pessoa não sabe, ela passa a conhecer. Quando aprende errado, você tem que demolir para construir. É como você comprar um terreno limpo para fazer uma casa e comprar um terreno com uma porcariada construída no terreno. Você tem o trabalho de demolir tudo aquilo, de levar o entulho, jogar o entulho fora, limpar o terreno todo e começar uma construção. Enquanto o terreno limpo, você constrói de uma vez. Assim é a pessoa, em geral, que eu chamei de crente velho, ou de outra expressão, que aprendeu tudo errado e quer ficar com aquilo. A palavra de Deus é a verdade,
ela é a vida, ela não é um instrumento de comunicação, ela é o poder de modificação na vida do homem, mas ela precisa ser recepcionada, recebida, ela precisa ser operando na pessoa, a pessoa conhecer de que ela aponta para Jesus e que Jesus é o Filho de Deus e crer que Deus o enviou a esse mundo. Então, meu desejo, irmãos, é que essa verdade fique no coração dos irmãos. E que toda vez que Deus colocar alguma coisa nova na sua palavra, antes de já esticar a raquete para bater de volta, recolhe a raquete e fala, deixa eu receber essa palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Esconder no coração é receber integralmente. Quando você ouvia falar na palavra de Deus e ouve falar daqueles que ouviam a palavra, vocês viam dois tipos de comportamento. Aqueles que rejeitavam a palavra simplesmente porque rejeitavam. Vocês ouviam aqueles que rejeitavam a palavra de Deus, mesmo tendo sido tocados que aquela era verdade, como alguns dos judeus falavam, olha, isso aí que ele está falando tem sentido. E por último, aqueles que receberam de bom grado a palavra de Deus e a palavra de Deus fez o efeito na sua vida. Receba sempre em primeiro lugar a palavra, para ela fazer o efeito total. Senão ela vai ficar simplesmente como um instrumento intelectual. E aí não serve para nada. A palavra de Deus serve porque ela aponta Jesus em primeiro lugar. Quando estavam todos no Monte da Transfiguração, em que apareceu a profecia com Elias, a lei com Moisés e Jesus, ali na Transfiguração, quando eles olharam no fim, só apontava para Jesus Cristo. A Bíblia só aponta para Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vem a Deus senão através de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é um caminho, ele é o caminho. Você pode tentar de todas as maneiras, mas nunca chega a Deus a não ser através de Jesus Cristo. Jesus Cristo não está inserido em religião. Jesus Cristo não está inserido em nada disso, como a palavra de Deus também não está inserida nisso. A palavra de Deus está inserida nesse contexto de que ela aponta para Jesus no sentido de resgatar o homem das garras de Satanás. Amém? Deus abençoe a cada um para que nós sejamos usuários dessa palavra, por termos recebido, conhecido e crido que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, nós te damos a honra, a glória, porque o Senhor é merecedor, o Senhor é dono de tudo isso. Tu és Deus, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos enviou o Teu Filho. E nós cremos que Ele foi enviado pelo Senhor. Nós temos conhecido que Ele saiu de Ti. Nós temos conhecido que Ele é Deus. E nós temos nos apropriado de todas as bênçãos que vêm através da Tua palavra para o nosso dia a dia e para nos firmar em Ti e para sabermos que somos Teus filhos, porque nascemos de novo. Não nascemos do ventre, mas nascemos da água, da Tua palavra e do Teu Espírito Santo através do convencimento. Glorifica o Teu nome, Senhor, na nossa vida agora. Firma-nos na Tua palavra e não se aproprie de nós outro tipo de pensamento. Senhor, aquilo que está incomodando nas mentes das pessoas, aqueles conceitos antigos que têm feito rebater a palavra, meu Deus, aqueles aprendizados errados, aqueles conceitos mundanos, aqueles conceitos da falsa ciência, Senhor, eu te peço que Tu tires agora, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Jesus, tire das mentes para que as mentes possam se apropriar da verdade, da água cristalina que é a Tua palavra. Eu te peço isso e já te agradeço.
em nome do Senhor Jesus. Amém.